Olá pessoal, está começando mais um podcast Mundo Animal. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário de Suzano o fisioterapeuta veterinário Paulo Roberto Garcia Júnior. Ele vai falar um pouco do trabalho dele e vamos tirar algumas dúvidas sobre esta especialidade. E se você chegou agora, este é o 13º episódio do podcast. Recomendo que você assista este e os outros episódios da série, que estão disponíveis no Facebook do Diário de Suzano, assim como no Instagram e no YouTube. Também no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br e no Spotify. Então deixa aí o seu like, compartilhe com os amigos e vamos começar aqui mais um episódio. A princípio, né, Paulo, queria agradecer aí o seu convite. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre o seu trabalho lá na clínica. Olá para todo mundo, boa tarde. Então, eu trabalho um setor de especialidade, né, que a gente considera na clínica. Não sou fixo lá na clínica, não fico o tempo inteiro, então trabalho de certa forma com agenda marcada, né. E aí eu trabalho na área de reabilitação. Então, muitos animais que passam por alguma cirurgia, alguns quadros de dor, os animais idosos, né, que começam com essa dificuldade de começar a levantar, deitar. A gente consegue, com esse trabalho de reabilitação, no caso da fisioterapia, ajudar eles a ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Uhum. E chega muitos casos assim, Paulo, para você atender? Sim, temos bastante casos, né? Então, ainda mais agora, a gente está no inverno, né? Então, essa época os animais acabam sentindo um pouco mais de dor, como eu falei, na hora de levantar, de se deitar. Isso geralmente mais para os cães idosos, né? E as fatalidades de um acidente, atropelamento, que aí viram um pouco mais de emergência, apesar de não ser a minha área. Na emergência ele vai para a clínica para ele ser estabilizado e aí sim a gente começar com o trabalho da recuperação dele, né? Então, mas tem uma casuística bem grande, sim. Certo. Você tem algum animal de estimação, Paulo? Rapaz, eu moro em chácara. Moro em chácara. Então, tem dos mais diversos aí. Tem lá 4 cães, tenho 3 gatinhos. Uhum. E aí tem 2 cavalos, tem as galinhas, tartaruga, peixinho pra ir pra cá, né? Mas esses pets mesmo e os cães e gatos que a gente os tem cães lá. e gatos. Tem os bichinhos lá também. A sua especialidade é com cães e gatos ou mais animais? Acho que já atendi coelho, atendi o furão uma vez, mas eu ia falar que é 95% cães, talvez uns 4% gato, e aí esse 1% é distribuído desses, que não é uma casuística tão grande, não. Dá pra ver que você gosta de animais aí na chácara. Então, apesar de que eu sempre, desde formado, meu interesse na faculdade sempre foi os pequenos animais, né? Então eu até tive contato um pouco com cavalos, né, nessa área de reabilitação, mas já estava um pouco no mercado e na área que a gente vive aqui, a demanda de pequenos animais realmente é bem maior. Uhum. E esse setor, né, de veterinária é muito mais além do amor por animais, né? Sim. O cuidado com eles e na área de fisioterapia não envolve tanto, mas o cuidado com o animal em geral é uma questão de saúde pública, né? Então, é um cuidado com os animais e, de certa forma, com a gente também. Uhum. Eu gostaria que você desse aí um breve resumo do tema que nós vamos falar sobre hoje, que é a fisioterapia veterinária, né? Que é bastante importante aí nesse ano. Isso, sim. Então vai ser uma terapia basicamente com agentes, basicamente não, né? Exclusivamente com agentes físicos, né? A gente vai utilizar o calor, o frio, a luz, né? A eletricidade, né? Em ondas elétricas aí para determinados casos a gente conseguir trabalhar a reabilitação dos bichinhos aí. Uhum. Eu gostaria aí que você falasse também um pouquinho sobre a sua formação profissional, né? Certo. Bom, eu iniciei minha faculdade de veterinária, né? Muitos perguntam se para fazer fisioterapia tem que ser veterinário, tem que fazer, e realmente no Brasil a legislação só permite mexer com os animais quem for veterinário, né? Então dou sempre um exemplo que poderia um profissional de fisioterapia humana trabalhar um cachorro, mas desde que tenha um veterinário responsável. Então são 2 profissionais ali que acho que fica um pouco inviável, né, essa terapia desse jeito aí. Então eu comecei na faculdade veterinária, lá em 2005 eu terminei ela. Eu entrei em 2002 e terminei em 2006, né? Estudei no interior, lá em São José do Rio Preto, e realmente não foi uma, assim, fisioterapia desde o início que eu imaginei. Na verdade, a minha faculdade teve quase nada, muito pouco sobre o tema fisioterapia, sobre essa matéria, né? Hoje em dia a matéria está mais instituída nas faculdades.
Mas na época não. Então foi no final do meu curso, lá no 5º ano realmente, que eu descobri um estágio e comecei a me interessar mais pela área, entrar em cursos, fazer os cursos referentes à fisioterapia. Então me formei ali em 2006, então trabalhei levemente um pouco com a fisioterapia e com o passar dos anos, pegando um pouco de experiência, mais atualizações, cursos, e em 2010 eu entrei na pós-graduação de fisioterapeuta, né? Então aí sim, mais classificado fisioterapeuta veterinário após essa pós-graduação. E de lá para cá, eu também, exclusivamente na fisioterapia, né? Não trabalho com clínica, não trabalho em hospital, não faço... Até muitos me perguntam, pô, você é veterinário, mas você não atende o cachorrinho? Já machucado a medicação? Eu falei, não tenho medicação, não tenho nada químico. Realmente eu vou trabalhar com a parte física mesmo, como eu falei, né? Tá certo. Então, esse foi o nosso primeiro bloco do 13º episódio do podcast Mundo Animal. Na volta, vamos tirar aí todas as dúvidas sobre a fisioterapia veterinária. A gente volta já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos começando o segundo bloco do 13º episódio do podcast Mundo Animal. Agora vou entrevistar aqui o veterinário fisioterapeuta Dr. Paulo Roberto Garcia Júnior. Vamos falar sobre fisioterapia veterinária. Eu gostaria que você começasse falando, Paulo, por que ela é tão necessária. Eu queria que você citasse também alguns benefícios que os animais têm fazendo essa fisioterapia. Certo. Acho que como pra gente, né, um exercício físico, uma pessoa muito sedentária vai sofrer, né, numa subida de escada, exagero que às vezes até para amarrar o tênis, a pessoa fica um pouco cansada. Então é necessário sempre a atividade física no geral, né? Então pra gente, uma academia, musculação, e quando tem alguma alteração, algum problema, realmente a fisioterapia. Nos animais não é diferente, né? Então também preciso de estimular ele. Por mais que ele tenha uma vida ativa em casa, é interessante que ele tenha alguns movimentos específicos, né? Ganhar alongamento, ganhar uma mobilidade maior. Sempre falo assim, imaginando mais animais velhinhos, né? Que perdem essa mobilidade naturalmente, né? E algum cão que tenha sofrido um acidente, a casuística grande também de hérnia de disco, né? Os animais às vezes param de andar subitamente, muitas vezes consegue uma reversão do quadro, mas às vezes é uma característica que fica permanente nele, né? Então a gente precisa sempre melhorar esse manejo, ajeitar um passo dele, um jeito de levantar, bem como o ambiente dele também, para a gente conseguir fazer que ele se adapte à nova situação, né? Então, desde uma pequena dor, que ele consiga suprir essa dor, e se ele estava diminuindo a sua mobilidade, o seu movimento, a gente consiga que ele volte aos poucos aí ter a sua atividade normal e tentar sempre melhorar, né, o quadro que ele apresentou, tentar chegar no 100% dele ou mais próximo, né? Sempre visando a qualidade de vida dele. Você tinha citado a hérnia, né? Hérnia de disco, isso, né? Hérnia de disco, o cachorro sentindo dores. E em outros casos, assim, em quais momentos essa fisioterapia ela é indicada, essa consulta? Não sendo repetitivo, mas falando mais uma vez sobre os velhinhos, né? Essa diminuição de mobilidade. Vamos puxar lá para o começo para os animais jovens, recém-nascido, filhote ainda, às vezes nasce com alguma deformidade. Então eles precisam desse acompanhamento, como eu falei, tentar restabelecer o andar, a caminhada dele ao normal, o mais rápido possível, porque um crescimento errado, aliás, um animal filhote tem um crescimento muito rápido. E se ele tiver numa biomecânica alterada, tiver alguma deformidade, ele vai ter esse crescimento com essa deformidade e pode ser até crucial para ele conseguir andar ou andar corretamente, né? Pensando aí então em acidente, atropelamento, esses casos de trauma também, né? Então dependendo do quadro que encontra, muitas vezes acaba sendo a parte clínica, uma hemorragia interna, algum problema não nessa área da fisioterapia, mas a maioria das vezes vai ter aí um osso quebrado, vai ter alguma contratura muscular, né? Então a gente tenta recuperar isso da melhor forma possível, né? E, bom, os jovens, como eu falei, de uma hérnia de disco, às vezes uma recuperação de cirurgia ortopédica também, tem muitos casos de joelhos dos cachorros até sofrem bastante, né? Então uma luxação de patela, uma ruptura de ligamento também no joelho dos cães, eles vão ter a necessidade dessa recuperação assistida, né? Para tentar deixar ele normal o mais breve possível, né?
E com que animais ela tem mais resultado? Além de cães e gatos, ela também serve para outros animais? Aí você disse até que atendeu alguns animais diferentes aí, né? Isso, é. Na medicina veterinária, a gente consegue... a base de tudo, de um livro, vai ser sempre na área humana, né? Então a gente vê muita a fisiologia humana, a anatomia nem tanto, mas a parte muscular, a parte óssea é tudo igual. Aí eu falo que pô, já não é a primeira vez, não foi uma vez nem duas, que algum médico me abordou e falou, mas escuta, é a mesma coisa o cachorro do que as pessoas, né? Então eu falo, a gente estuda a parte humana. Já os médicos não tem por que estudar a parte veterinária, pegar livros veterinários, né? Eles são já tem a área deles mais completa. Então, às vezes, eles ficam até meio perdidos nessa relação de, é a mesma coisa? Eu lembro teve uma parente minha médica que uma vez perguntou se a mesma coisa acontece, o sangue passa pela veia, entra no coração, foi sim, filtrado pelo rim, oxigenado pelo pulmão, o sistema é o mesmo, né? Então, a gente precisa entender essa área para conseguir essa reabilitação perfeita. Certo. E como é que é essa consulta? Qual a duração da sessão? E tem algum tempo assim que a pessoa precisa fazer por semana, por exemplo? Isso. Primeiro é feita uma avaliação, né? Sempre guiado pelo veterinário. Eu falo que eu não sou... o proprietário não vem diretamente para mim, né? Então ele passa na clínica com os clínicos lá e eles avaliam se há necessidade da fisioterapia ou não. Passado para a fisioterapia, eu vou fazer uma avaliação dele, né? E aí traçar o tratamento. Vou ver se eu vou fazer exclusivamente a minha terapia, se eu vou precisar de ajuda de algum outro profissional, se eu vou precisar, e muitas vezes preciso da ajuda dos proprietários em casa, né? Desde o manejo do ambiente, deixar um chão menos escorregadio, mais almofadado, alguma proteção que ele consiga fazer, algum tipo de exercício também que sempre eu acabo passando para ele andar. Muitas vezes é uma simples caminhada na rua, às vezes o cachorro é de quintal e um quintal um pouco liso e ele não tem a pisada bem seguro num ambiente mais certo para ele, mais de um contato maior. Então eu peço simplesmente para colocar a guia e dar uma voltinha na rua, uma volta assistida, eu vou passando o tempo, a frequência por esses dias, né? Uhum. E você citou algumas coisas, né? Quais são as principais técnicas, né, utilizadas e a chegar nisso daí? Ah, tá. Bom, como eu falei, né? Esses agentes físicos, e aí, vai depender então da característica do animal. Então vamos pensar lá, um animal que chegou dolorido, eu vou utilizar mais um calor, uma luz, né, infravermelha, um tratamento com laser, uma eletroestimulação para uma fase de analgesia. Então a gente vai começar a pensar sempre em tirar a dor dele, para depois conseguir o passo a passo no tratamento dele dali para frente. Uhum. E como adaptar, né, o animal à fisioterapia, principalmente até se falando dos gatos, né, que são uns animais que é um manejo um pouquinho mais difícil que os cães. Eu não sou um profundo conhecedor dos gatos, né, realmente eu sempre brinco que se soltar uma fera comigo, um cachorro lá bravo, me deixa numa sala que com o tempo eu vou conseguir pegar ele, fazer amizade com ele com um jeitinho ali e vou conseguir dominar ele. Agora um gato eu já não consigo ter essa proeza não, né? Então a gente vai adaptando. Tem cães que colaboram, né, que ajudam, então se pensar mais nos jovens, mesmo que muito ativo, eles acabam entendendo com o tempo a necessidade da física, eles vão entendendo o bem-estar que a gente vai causando para ele e vai aceitando mais a minha presença lá. Lógico que tem cães que já desde do primeiro contato já adoram, já gostam do contato, do carinho, da massagem, né? E tem cães já mais restritos, que me vê, já levanta, sai de fininho, parece que não quer fazer, né? Até assemelha com a gente, porque esse aí não tá muito afim de fazer, mas tem que fazer, né? Então tem situações que é agradável para eles e tem situação que nem tanto. Às vezes uma imobilização que eu preciso fazer para alongar, geralmente eles não gostam muito não. Mas com o tempo vão aceitando mais. E muitas vezes a gente também joga sujo, que eu falo, né? A gente tem que fazer um suborno com eles ali. Geralmente um bifinho, um petisquinho. Às vezes eu sempre tomo cuidado para ver se o cachorro pode comer qualquer petisco, né? Umas tranqueirinhas que traz da rua, um simples petisco. Ou se não, ele tem um problema intestinal, tem algum probleminha, mas ele já tem uma medicação que ele toma com remédio. Existem alguns petiscos que já também contém o medicamento dentro dele. Então eu peço para deixar, em vez de dar no dia, deixar eu dar esse petisco para aí sim estimular, para subir numa pranchinha, para fazer exercício em bola, de alguma forma assim. Os gatos realmente é uma situação bem complicada, né? Então, já tive gato que eu consegui fazer a terapia com ele como se fosse cachorro, puxando um petisquinho, uma peninha, aqueles laser, uma canetinha assim. Então eles vão na brincadeira, a gente vai enganando eles, vão brincando com ele e dando essa atividade para eles, né?
Mas realmente já tive casos de gato que é o dono segurando ele o tempo inteiro e o gato o tempo inteiro achando Se rebatendo. ruim. E aí eu vou conseguir mexer geralmente no local da lesão. Coisa que num cachorro, eu também dou esse exemplo. Mesmo que machucou o joelho é um foco principal realmente. Só que o outro joelho também está sobrecarregado, as patas da frente também estão sobrecarregadas. Então a gente trabalha o animal num todo, na grande maioria. A não ser um animal muito bravo, estressado também, que você tem que tomar cuidado. Você ficar contendo ele ali, o estresse dele pode ser uma contramão da terapia. A terapia tem que ser no máximo relaxante possível. Então se for um animal muito estressado, tem que tentar ir no foco da lesão e ser o mais breve possível. Assim como os gatinhos bravos também, né? Uhum. Com relação aos exames, cita alguns exames aí que são feitos na fisioterapia. Exames em si seria para ter o diagnóstico, né? Uhum. Então muitas vezes já vem um diagnóstico fechado para mim, daí a gente consegue trabalhar com até mais facilidade. Mas realmente, acho que até a maioria dos casos não vem o diagnóstico fechado, né? Uhum. Então, na minha área vai ser muito mais um raio-x, inicialmente, né? Que a gente tem uma maior facilidade para ter esse exame, né? E dependendo, não fechando o diagnóstico com simples raio-x, eu vou precisar de uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, e então é um pouco carente isso na região, né? A gente exige um pouco mais desse exame, é um pouco mais complexo, aí no caso, aqui por perto seria para São Paulo para a gente conseguir fazer esses exames, né? E alguns ultrassons também específicos, ultrassom para diagnosticar uma tendinite, né, alguma alteração do músculo, de um estiramento muscular, mas isso é uma casuística bem menor realmente, é mais os exames de imagem, no caso raio-x e ressonância e tomografia que a gente usa mais aí para ter o diagnóstico e trabalhar com a físio. E passado uma cirurgia de joelho, por exemplo, eu vou acompanhar esse animal a cada 30 dias também, refazendo esse raio-x para observar se teve a consolidação óssea do local da cirurgia, né? E se está tudo bem com esse acompanhamento, ou se não está consolidando o osso, então a gente tem que tentar alternar uma forma de abordagem com esse animal, do tratamento, né? Bem como mudar a terapia para ele, para tentar fechar esse diagnóstico aí. O que os donos vamos supor, tem um dono lá em casa, o que ele precisa prestar atenção no cachorro que seja necessário levar para um fisioterapeuta, né? O que ele precisa levar em consideração antes de consultar o veterinário especialista, no caso. Certo. Bom, quadro de dor, muitos me perguntam como que eu sei que meu cachorro está com dor. A minha resposta sempre é, eu não vou te dizer, não sei te dizer do seu cachorro. Mas com certeza, se infelizmente sentir dor, você vai saber. Porque o olhar dele já vai mudar, a atividade dele vai mudar, talvez não vai querer comer, não vai querer brincar, não vai abanar tanto o rabo, vai andar meio que, a gente fala, parece que andando de robozinho, né? É meio difícil explicar, mas quem teve um animal nessa situação sabe que, nossa, o animal acordou meio travadinho, então tá andando de um jeitinho meio robô. Então é uma desses sinais que o proprietário pode observar e repassar pra gente, falar, ele não tá brincando como antes, na hora de comer ele era mais ativo, brigava com os outros, agora tá mais quietinho na dele, né? E aí às vezes também perceber o animal mancando de alguma patinha, né? Às vezes é evidente, o animal às vezes chega nem pôr o pé no chão, então fica bem claro, mas às vezes é meio sutil e às vezes pode até confundir se é a pata da frente. Tem muitos proprietários que chegam e falam, meu cachorro tá mancando a patinha da frente. Põe pra andar, observa e explica pra ele. Fala, não é na frente, é atrás por diversos motivos, né? Uhum. E os animais idosos, né, que você tinha citado, precisa ter uma atenção bastante especial neste caso, né? Sim, os idosos é uma casuística bem grande pra gente também. E com uma taxa de resposta legal também. É gostoso de ver o proprietário falar pra gente, às vezes já guiado pelo veterinário, passado pra gente fazer a reabilitação dele por causa de uma dificuldade de levantar, de andar. Como pode dizer, a densidade muscular dos animais, né, dos mais velhos da gente, dos animais também, diminui bastante. Então tem um estado chamado de sarcopenia, vai perdendo essa massa muscular, ele vai atrofiando devagarzinho e vai ficando mais fraquinho. Então a gente consegue intervir nisso quanto antes, né, a taxa de resposta é maior. Muitas vezes, até brinca, às vezes chega o proprietário e fala, meu animal faz 2 meses que ele não anda, né? Às vezes por um desleixo dele, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por uma falta de indicação, já teve caso de vir com o animal que está há muito tempo sem andar. Então realmente fica bem mais complicado a reabilitação desses animais que já estão parados há um tempo maior. Uhum. Mas percebendo esses sintomas no início, tudo no início realmente é mais fácil de tratar, né? Então a gente tem uma taxa de resposta legal, sempre... Alguns proprietários falam, mas ele não vai correr como antes, né? Não vai ter atividade antes. Realmente não, a idade dele chegou, ele vai ter esse problema assim. Só que a gente tem que deixar ele
com a sua idade, mas o mais preparado possível para fazer suas atividades básicas do dia a dia, né? Levantar e fazer suas necessidades, sair para comer, e observar se ele está íntegro para fazer isso ou se está precisando dessa ajudinha para melhorar a situação dele. Em resumo, é possível voltar o animal, fazer o animal voltar a andar, mas quanto mais cedo for descoberta, é melhor, né? Assim como com a gente. Né? Vai depender do diagnóstico, realmente, né? Então tem cães que assim é extremamente gratificante. Sempre vou lembrar do primeiro paciente meu que estava lá paralisado e voltou a andar, né? Então a gente sabe que tem possibilidade do animal paralisado, depois de um tempo com a sessão de fisioterapia, com futuro tratamento de reabilitação em geral, a gente conseguir ter essa experiência de ver o animal voltar a andar é fantástico, é uma coisa mágica, né? Infelizmente, alguns animais a gente já na avaliação sabe que a chance dele voltar a andar é muito difícil, né? Então sempre tento explicar para o proprietário, falo, a chance aqui é muito difícil, vou até brinco, não vou jogar 0 porque não, na biologia, né, nunca 1 mais 1 nem sempre são 2. Cada animal é um animal. Então, a gente tem que observar esses casos. Então, sempre procuro falar para o proprietário. Falar, a chance é muito baixa, então não posso dar uma garantia, infelizmente nada, mas a gente vai tentar acompanhar ele, estimular ele para ver se essa porcentagem bem baixa aconteça, né? Ou mesmo que não aconteça, como eu disse, adaptar ele para essa nova situação. Então, o animal paralisou, ele vai precisar exclusivamente dos braços da frente, dos membros torácicos, né? Que a gente fala os da frente, no caso, comparando com a gente. Comparando com a gente, os animais, realmente os membros anteriores, que são os membros torácicos. Né? Entendi. E quem tem animais deficientes, a ida já é contínua, e ela já é mais contínua, e quais são as diferenças, né, no que o dono precisa mais se atentar nesses casos? Principalmente na questão na casa dele, o que precisa ter, essas coisas. A fase inicial principalmente, né? Porque eu ouço muito dos donos, não sei como eu vou fazer, o meu mundo acabou, eu não consigo, eu não vou conseguir. E aí vai passando semanas, você vai ver que eles vão se adaptando, né? Então tem que ter essa calma, entender a necessidade do animal e intervir por ele, né? Então os animais ficam acamados, sempre a gente já começa com estimular os animais com os exercícios, de certa forma, como eu falei, melhorar os bracinhos dele, né? Porque as pernas muitas vezes já não vai ter mais função, então ele vai ter a necessidade exclusivamente do braço da frente. Então aí, ele estando num piso escorregadio, ele tentar levantar e escorregar, ele vai ter um pouco de medo, ele vai perder essa confiança. Então, o pouco que ele poderia andar, ele não vai conseguir. Então, a gente orienta o proprietário, reduzir o espaço, deixar o chão mais aderente possível, menos escorregadio possível, cuidado com o molhado, tudo. Tratamento de feridas, né? Tanto as pessoas, quando os animais ficam parados na mesma posição, começam a formar umas feridas chamadas escaras de decúbito, né? Então a gente explica de colocar um colchãozinho anti-escara, né? Para estimular a circulação sanguínea, como eu falei, um pisinho mais aderente, esses cuidados com os machucados deles, né? E nesses casos de animais paralisados também, eles sofrem também com muitas vezes ou incontinência urinária e fecal, ou muitas vezes retenção, né? Então é necessário, essa minha avaliação e muitas vezes sessão, eu vou ensinar o dono realmente a tratar o animal, como vai levantar ele, de que forma que eu vou pegar ele para levantar, estimular a bexiga dele, né? Então fazer a massagem para ver se ele urina, porque o animal parado, ele vai estar sempre urinando um pouquinho, sujando o ambiente dele, trazendo assadura, ferimento para a pele dele, por esse motivo. E se a gente conseguir um esvaziamento da bexiga dele em tempos certos, né, em certos horários, ele acaba tendo essa higiene, acaba tendo essa melhora, e às vezes até essa própria massagem é uma fisioterapia. Então, muitas vezes o animal tem essa incontinência, né, às vezes uma retenção urinária, e com a massagem isso consegue também dar uma regulada, só pelo fato de estar massageando diariamente ele ali. Tá certo. Então, nós vamos encerrando esse segundo bloco do 13º episódio do podcast Mundo Animal. Na volta, vamos continuar aí a tirar dúvidas sobre a fisioterapia veterinária. A gente volta já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão.
Estamos de volta com o último bloco do 13º episódio do podcast Mundo Animal. Hoje aqui com o Dr. Paulo Roberto Garcia Júnior, ele que é fisioterapeuta veterinário. Nós vamos continuar tirando as dúvidas aqui neste último bloco, doutor. E eu gostaria de conversar com você. Vamos supor que eu estou na rua, né? Eu encontro um cachorro ou um gato com a pata machucada ou um animal que acabou de ser atropelado. O que fazer nesse primeiro momento? Certo, aí vamos para uma orientação clínica, né? Como eu falei, eu não vou pegar um caso de emergência, né? Não vou, no caso da fisioterapia, não vai tratar essas emergências, vai ter que ter estabilização clínica para aí depois a gente ver o estrago que foi feito e conseguir a reabilitação. Mas nesses casos, bom, é imprescindível tentar capturar esse animal de uma melhor forma possível. Às vezes o animal está assustado, está com medo, né, do que aconteceu ali, pode achar que a pessoa está vindo para machucar ele, pode correr ainda mais, pode se machucar ainda mais, né, e até vir a ser agressivo e morder as pessoas. Então, se tiver uma experiência de como chegar perto do animal, oferecer um alimento, é um pouco difícil se o animal está nesse estresse de um atropelamento, de um acidente, às vezes nem comer ele vai querer. Mas muitas vezes também a gente está vendo que ele pode querer correr, mas pode sair para uma avenida, pode ir para um local pior, né? Então tem que tentar de alguma forma com um laço, alguma corda, alguma coleira, pegar esse animal e, lógico, levar para uma clínica para estabilizar esse problema dele, tentar ver se vai precisar de uma cirurgia, se uma simples mobilização ou não, né? E se eu tô em casa, eu vejo que um cão ou um gato tá sentindo dor, eu vejo aqueles sinais que você citou no bloco anterior, mas no momento não dá para eu levar para um veterinário. Qual é a recomendação que você deixa para os donos? Uma restrição de espaço é bem legal, porque o animal às vezes ele tá com uma dor, tá com um problema, só que ele tem um problema maior ainda com o lixeiro, com o carteiro, ele tem aquele... Ele é sanguinário, ele vai querer de qualquer forma correr lá para latir. E às vezes ele tá com uma dor, ele esquece a dor na hora, vai, corre, late. Só que na hora que vai embora, ele vai sentir esse problema, vai sentir essa dor. Então a gente fala para restringir o espaço dele, né? Como eu falei, tentar deixar um chão mais aderente possível, né? Isso tem que ter um cuidado, porque o chão muito liso é de fácil higienização desse local. Só que o animal não se machuca ali, só que escorrega. E um chão muito áspero não deixa o animal escorregar, mas se o animal que não está andando, se arrastando, ele vai se machucar bastante. Então tem que procurar na medida possível uns tapetes. Existem esses tapetes emborrachados que as pessoas colocam geralmente para criança em casa, que é chamado EVA, né? Então deixar um chão ali mais protegido para ele, uma restrição de espaço, né? E uma orientação de veterinário, muitas vezes, para se for uma coisa muito emergente que eu não consiga levar, tentar ver se alguma medicação é possível administrar para ele na hora para suprir essa dor um pouco, né? E, como eu disse, acomodar ele. Restrição de espaço e também, repetindo que estamos no frio agora, né? Tentar não deixar ele em local que tenha passagem de corrente, de vento, principalmente gelada, né? E tentar abrigar ele da melhor forma possível. Podemos dizer que a fisioterapia veterinária também pode atuar de maneira preventiva? Claro. Muito, pode sim. Até tem uma história legal também que às vezes eu encontro algum ortopedista e falo, o doutor mandou para mim um caso para um pré-cirúrgico para melhorar a condição muscular, para aí sim fazer a cirurgia e ele ter uma reabilitação mais excelente. E muitas vezes a própria reabilitação não é que vai tirar o papel da cirurgia, só que o animal estabiliza de um jeito tão significativo, acontece uma coisa boa com ele, de melhorar a situação dele, que às vezes até o proprietário vai ficar se perguntando se realmente eu vou precisar operar, porque só com a fisioterapia ele já melhorou, então será que eu preciso operar? Tem casos que é imprescindível a cirurgia, mas realmente tem alguns casos que eu falo que eu acabo tirando o trabalho do ortopedista na maioria das vezes, né? Que eles passam para mim fazer essa reabilitação preventiva, né? Estimular o animal, e muitas vezes ele recupera tão bem que acaba nem optando pela cirurgia, o proprietário. O que o dono ele nunca pode fazer quando o cão o cão, o gato, o animal dele está passando, né, por consultas em fisioterapia, o que ele nunca deve fazer? Durante o tratamento, né? Durante o tratamento em si. Bom, vamos dar um exemplo de um animal que está voltando a andar, ele é doido por uma bolinha, por exemplo. Ele é muito ativo quando joga uma bolinha. Então, já tive uma experiência de um caso de reabilitar um salsichinha que estava voltando a andar. A dona, para gratificar, deu uma bolinha para ela. Ao brincar de bolinha, se machucou e parou de andar de novo, né? E dessa vez, infelizmente, foi irreversível.
né? Então, é sempre seguir a orientação, né? A gente vai sempre falar assim, ó, tá na hora de sair com ele um pouquinho, passear, numa guia mais contido, né? Até o momento que a gente fala, não, vida normal, liberar de novo. Então, só não fugir das nossas recomendações, né? Que eles não exagerem, não forneçam essas brincadeiras, não levem para correr, não vai fazer essas atividades drásticas com os animais, aí, essas coisas mais fortes para eles. Uhum. E sempre, né, sempre orientando que o exercício pro cachorro é tão importante, pro cachorro, pro animal é tão importante quanto pra gente, atividade, né? Física. Atividade física. Sim, sempre importante para eles, sim. Os animais têm, assim, um condicionamento naturalmente melhor que a gente, a maioria deles, né? Lógico, tem os animaizinhos mais pacatos aí, mas dificilmente um animal que não gosta de sair na rua, né? Então, sempre colocado uma guia para passear, os animais vão ficar contentes com isso. E muitas vezes eles não vão para a rua, não conseguem pelo estilo de vida da pessoa, né? Pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia muito corrido, eles não conseguem um tempinho para sair com o animal. Mas sempre que possível, colocar uma guia, dar uma passeadinha com eles na rua, num parque, né? É sempre essencial. Tomando cuidado sempre, porque tem gente que se empolga, eu tô um tempão sem sair com o meu cachorro, hoje eu vou sair e vou correr com ele, né? Então a corrida com ele não é uma corrida de um animal preparado, por mais que ele corre em casa, ele dá um pique, vai até o portão, como eu falei, ele late pro lixeiro, pro carteiro, pra alguém que passa, a campainha, mas não tem, então ele tem uns piques e para. A pessoa às vezes, vou sair com ele para só correr uns 10 minutinhos. Muitas vezes ele não está preparado para aquele tipo de atividade física constante, né? Então eles têm que tomar esse cuidado para realmente não exagerar nessas brincadeiras com ele, essas atividades extra fora do comum para eles. E com um cachorro pequeno, doutor, com relação ao atendimento a eles, como é que deve ser, como é que vocês fazem isso? Os pequenos, então, a gente tem que ter esse cuidado dependendo de cada animal realmente. Então, um animalzinho tranquilo, eu vou conseguir mobilizar, manipular ele de uma forma mais tranquila. Um animal agitado, um animal bravo, às vezes eu vou precisar de colocar uma ossinheira, vou precisar de ter uma contenção mais específica. Muitas vezes até o dono estando perto para me ajudar, para segurar ele, para eu conseguir manipular. Mas, assim, com bastante cuidado, porque um animal maior, de médio porte, mesmo pequeno, para médio, até grande, não gigante, a gente vai conseguir ter mais, seria encaixe assim comigo de eu conseguir imobilizar, alongar ele. Muitas vezes eu trabalho sozinho, né? Então eu preciso segurar ele de alguma forma, deixar ele deitadinho no chão para conseguir alongar, para conseguir fazer essas mobilizações, esses exercícios passivos, né? Que eu vou promover para o animal. E aí depois eu vou levantar ele, vou pedir para ele fazer algum tipo de exercício, vou estimular ele em algumas brincadeirinhas, subir numa bola, a fazer alguma pranchinha de equilíbrio, algum tipo de exercício mais ativo que ele consiga fazer. Então, na medida do possível, esses pequenininhos, a gente tem que tomar esse cuidado para não brigar contra a força dele, né? Eu estou alongando de uma forma e ele vai puxar esse braço na direção contrária, eu tenho que ter esse cuidado para não deixar ele se machucar nessa hora. Tá certo, doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast, a gente fica aí à disposição para você vir aqui mais vezes. Obrigado, eu que agradeço, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, de todo mundo aí, e precisando é só me chamar. Bom, então vamos encerrando mais um episódio do podcast Mundo Animal, lembrando que o endereço da clínica, né, a clínica tem 2 unidades, o endereço você pode ver aí no vídeo. E lembrando que esse episódio estará disponível no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no YouTube do jornal Diário de Suzano e no Instagram e também no Spotify. Deixa aí, lembrando, deixe seu like e compartilhe aí com os amigos, que é muito importante esse assunto que discutimos hoje, tudo bem? Então, até o próximo podcast Mundo Animal.